Nesta quarta temporada, o Circuito Teses e Ideias da TV Lepete escolheu o Espaço Cultural Valer para fazer suas conversas com pesquisadores e pesquisadoras amazônidas. A Valer possui uma longa história com a publicação científica e cultural do Amazonas. De volta à cena da cultura em Manaus e do Brasil, em 2024, a Valer promove mais uma vez a valorização da produção do conhecimento dos povos originários e de pesquisadores e pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento científico. Aqui estamos nós, compondo com a Valer. Olá pessoal, eu sou Iglevândria, professora de História da Universidade do Estado do Amazonas e da Secretaria Municipal de Educação. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher gorda, de pele clara, estou vestida com uma calça preta e uma blusa preta e por cima um bolero colorido de estampa verde e marrom claro. Neste programa do Circuito Teses e Ideias, nós vamos conversar aqui com o professor Claudenilson Pereira Batista, que possui graduação em licenciatura em Filosofia pela Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, tem especialização em Educação Especial pela também Universidade Federal do Amazonas e especialização em Atendimento Educacional Especializado, o AEE, vamos falar muito essa sigla por aqui, pela Universidade Estadual de Maringá. Mestre em Educação pela Universidade Federal do Amazonas e pesquisador do Núcleo de Estudo e Pesquisas em Psicopedagogia Diferencial, que também pertence ao núcleo da FACED, também da UFAM. Atua principalmente no tema Educação Especial, Formação de Educadores. Em 2015, ele defendeu sua dissertação de mestrado com a temática Política Pública de Inclusão, Atendimento de educandos com deficiência visual no município de Manaus. O professor Claudenilson é uma pessoa cega, tem uma trajetória de lutas e de militância em torno dos direitos das pessoas com deficiência. Professor, seja muito bem-vindo aqui neste Circuito Teses e Ideias. Eu agradeço por estar aqui conosco, nos ajudando também a disseminar e a popularizar a ciência do Estado do Amazonas. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Quero dizer que é uma satisfação, é uma honra participar desse momento e estamos aqui para contribuir com o seu público acerca da nossa pesquisa aí de mestrado. Eu aproveitar que para fazer minha autodescrição, eu estou com um sapato preto, uma calça cor de chumbo, uma camisa branca, tenho cabelos já prateados pelo tempo, curtos, sou pardo e olhos castanhos. Muito bem. Acho que a primeira conversa que eu vou ter aqui com o Claudenilson, a primeira pergunta que eu quero te fazer com relação à tua tese, é saber mesmo quais foram as tuas motivações para trabalhar com esse tema, na tua dissertação e que provavelmente se estendeu para o teu doutoramento. Certamente que o fato de eu ser uma pessoa com deficiência influenciou. Mas também outra contribuição foi o fato de eu atuar no serviço público, no caso a CEMED, e trabalhar como assessor pedagógico, orientando a equipe diretiva das escolas e prestando assessoramento aos nossos colegas docentes de como atender os estudantes com deficiência nas escolas. E é importante também ressaltar que eu fiz parte de dois campos, de dois mundos, digamos assim, dois universos. Eu, enquanto pessoa com deficiência, estudante com deficiência do serviço público e depois enquanto educador, enquanto professor. E toda essa movimentação, essa dinâmica que envolve a inclusão das pessoas com deficiência visual, no contexto societário, isso me motivou
a escolher o tema atendimento educacional especializado para os estudantes com deficiência visual no município, na rede municipal de Manaus. Muito bem. A sua dissertação, ela é orientada por inquietações, né, que de alguma forma apresenta meio que o cenário da educação especial e inclusiva no Amazonas. A gente observa nesse processo o protagonismo muito forte, né, da militância das pessoas cegas ou com algum grau de cegueira, público-alvo, né, da tua pesquisa. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, né? Qual o papel da militância nas conquistas pelos direitos a uma educação inclusiva e de qualidade cidadã? Então, muito boa pergunta, professora. Foi um capítulo que eu considerei assim, extremamente interessante na pesquisa, na dissertação. Inclusive, foi sugestão da minha orientadora, minha eterna orientadora. Um abraço para minha querida orientadora, a professora Maria Almerinda de Souza Matos, professora da UFAM, que foi minha orientadora tanto no mestrado quanto no doutorado. Que a sugestão dela é que nós falássemos um pouco da história do movimento sociopolítico das pessoas com deficiência visual em Manaus. Considerando também que eu passei pela ADVAN, Associação dos Deficientes Visuais do Amazonas, fundada em 1986. Inclusive, assim que eu passei no concurso da CEMED, eu prestei serviço por 8 anos, na Associação dos Deficientes Visuais do Amazonas, onde passei por todas as diretorias, fui 2 vezes vice-presidente e presidente eleito. Então não tinha como, mesmo enquanto educador, que nós fazemos o trabalho de AIE na associação, não tinha como não se envolver politicamente. Então eu sou do movimento de luta das pessoas com deficiência visual em Manaus e no Amazonas. Então, de todo, nós achamos por bem trazer esse histórico, essa historicidade para a dissertação. E foi assim muito bom, porque em nenhum outro lugar havia esse registro. Você procurava nos livros e outras pesquisas, não havia registro do movimento de luta político, sociopolítico das pessoas com deficiência visual, nem em Manaus, nem no Amazonas. O protagonismo das pessoas com deficiência, seja deficiências visuais ou de outras deficiências, é muito forte no emprego de políticas públicas, né? Então, a sociedade, quando se movimenta, a política também vai se movimentando, né? Então, tu pegastes aí, né? A militância, ela teve um papel preponderante no emprego de políticas públicas, inclusive aqui em Manaus também. E na sua dissertação você faz uma análise sobre a proposta pedagógica que a CEMED trabalha, né, em torno da maneira como ela organiza a educação especial. O que tu conseguiste, de alguma maneira, nessa tua análise, o que é possível ser considerado em termos dos aspectos teóricos, obviamente, que perpassa essa organização pedagógica, mas também o processo de implementação dessas políticas nas escolas? O que você conseguiu perceber? Para lhe responder, eu preciso contextualizar 2 aspectos para que a gente possa aprofundar um pouco realmente nessa compreensão. Considerando que esse olhar do pesquisador é de uma pessoa com deficiência visual, que passou pela escola pública e estava observando o processo educacional, né, no caso foi num CEMEI, foi um estudo de caso, das crianças com deficiência visual. E trazendo na alma, por assim dizer, essa luta, né, sociopolítica através da ADVAN. Então, nós sabemos que o resultado dessas políticas públicas é justamente a consequência da luta das pessoas com deficiência. As políticas públicas, elas surgem a partir do movimento de luta dos segmentos organizados.
E com esse olhar de educador e de pessoa com deficiência, me foi possível compreender, analisar com profundidade o meu objeto de estudo. E quando, em diálogo com a professora de atendimento da sala do AE, eu tinha aí dois universos, né, naquele momento da pesquisa, que era de pessoa com deficiência e de uma pessoa que já passou pela escola. Entretanto, nós temos que nos isentar no momento da pesquisa, nós não podemos nos deixar influenciar para não afetar, né, o objeto em estudo. Mas isso fez com que eu conseguisse uma compreensão e até instigar nas perguntas, no questionário, na entrevista com a professora e com a gestora, né, os problemas viscerais no atendimento de uma pessoa com deficiência visual, seja ela cega ou com baixa visão, naquele cenário, naquele ambiente. Né? Ok, e você conseguiu perceber, assim, querendo ou não, as políticas elas impactam diretamente, né, nas escolas, no fazer pedagógico do professor. A CEMED teve que se organizar, promover formação continuada, promover cursos, enfim. Como é que você vê esse impacto na escola, na sala de aula? Dá para dizer que o que fazemos contempla, de fato, as políticas públicas que orientam as práticas pedagógicas nas escolas? Nós temos nós estamos ainda nesse processo de consolidação das políticas públicas de inclusão educacional no nosso país. Uma proposta que vem lá de Salamanca, aliás, de inclusão, né? Que nós passamos por orientação de alguns documentos internacionais, a Convenção de Jomtien, Declaração de Salamanca, a Convenção da Guatemala, que fomentaram, né, que subsidiaram esse processo de inclusão. Porém, a política, por exemplo, é de 2008, a política de inclusão educacional é de 2008. E nós ainda observamos algumas fragilidades, sim. Está tudo maravilhoso, não, até porque a inclusão ela é um processo. Ela não tem um fim em si mesmo, como diz o Peter Mittler. Ela não tem um fim em si mesmo. Então, é um processo. Sempre vai haver necessidade de se promover a inclusão. Então, vai estar sempre entrando crianças, pessoas com deficiência, estudantes com deficiência nas escolas, ano após ano. Então, sempre necessário estar avaliando, reavaliando, construindo e reconstruindo esse atendimento. Existem algumas fragilidades, precisa alguns melhoramentos em termos, por exemplo, de formação, de professor, de algumas adequações em algumas escolas em termos de acessibilidade, mas tem um aspecto que eu tenho que falar, porque isso também deixei assim sutil na dissertação, não era o foco, porém é importante nós falarmos que esse processo de inclusão depende muito da mudança interna das pessoas. Se eu não mudar o meu olhar em relação ao outro, em relação ao novo, em relação ao diferente, a inclusão não acontece. A professora, no caso pesquisada, né, que foi com a qual nós fizemos a entrevista, muito dedicada, muito apaixonada pelo seu fazer, a gestora também, da mesma forma. Entretanto, ainda existem, infelizmente, profissionais que deixam a desejar, né? Professores, colegas que ainda se recusam até a atender uma criança com deficiência, né? Não foi o caso, mas repousando o pensamento, realmente no nosso cenário de pesquisa, a professora realmente se dedicava, se entregava. Ela entregava uma profissional que queria fazer a diferença. É claro que foi um estudo,
por ser um estudo de caso, não representa a totalidade da realidade da rede, né? Mas, pelo menos naquela escola, apesar de apresentar problemas de acessibilidade, a sala era muito, muito pequena, a sala onde não tinha equipamentos, né? E até o projeto pedagógico, no momento nós não tivemos acesso naquele momento, porque não estava na escola, e o AEE, ela tem que estar incluso no projeto político-pedagógico, no PPP, né? Mas, de uma forma geral, é isso. Apesar de ter algumas fragilidades, mas existe realmente uma dedicação de muitos profissionais. É verdade. A gente vai dar um intervalo aqui de 5 minutinhos, daqui a pouco a gente volta.